Atendo muita gente, falo com muitas pessoas e vejo que a maioria delas está muito desgostosa, elas estão descontentes com a forma como estão vivendo, elas estão infelizes, não conseguem encontrar a felicidade em determinadas áreas de suas vidas, elas não sabem que a felicidade está logo ali ao seu alcance. As pessoas estão perdendo o ânimo para viver e com isso as dificuldades estão sempre batendo às suas portas. O ser humano vem aprender a se desenvolver e experimentar em 3 áreas específicas e que estão sempre se alternando de época em época, de ciclo em ciclo, de fase em fase e que são amor, afetivo, social, relacionamentos, família, amigos, filhos, etc. Saúde, da nossa, da família, dos filhos, dos pais, dos amigos, etc. Dinheiro, o lado econômico-financeiro de nossa vida, o nosso ganho, o ganho da família, o trabalho, a empresa, etc. Existem momentos em nossas vidas nos quais estamos em períodos superavitários e outros em períodos deficitários e que são assim. Períodos superavitários são fases, ciclos, períodos em que estamos bem no amor, bem na saúde e bem no dinheiro. Curtimos tudo, abusamos às vezes destes períodos de sorte, e o que aprendemos? Como não há muita pressão a nível interno e geralmente não ocorre muita pressão externa, não valorizamos ou não percebemos as aprendizagens desses períodos, mas que estamos constantemente aprendendo, isso é bem claro. Períodos deficitários são fases, ciclos, períodos em que parece que o céu está caindo em nossas cabeças, o chão se foi e tudo vai mal. No amor está difícil. Na saúde então nem se fala. No dinheiro estamos perdendo tudo e começamos a pensar até em pular da ponte. Esses sim, são os momentos que vamos ter que aprender na marra os ensinamentos que a vida nos traz. Podemos verificar que em determinadas épocas estamos com problemas afetivos. Em determinadas épocas o afetivo está resolvido, mas a saúde não vai bem e assim por diante. Tudo vai se alternando, fazendo que de tempos em tempos, sejamos forçados a ter que aprender a enfrentar todos esses aprendizados de frente e de pé e ainda ter ânimo forte para suportar um sem fim de agruras que nunca se acaba. Mas acaba sim, é quando aprendemos e nem percebemos que já aprendemos e tudo já se passou, até esquecemos que aqueles tempos ruins já se foram. Temos que lembrar que somos animais de hábitos, animais condicionados e criamos scripts que cada vez mais se tornam enraizados em nossa mente e com o passar do tempo temos dificuldades de nos livrarmos deles, pois eles se fixam de uma tal forma que não conseguimos mais nos libertar. Quanto mais tempo vivemos superavitários, mais difícil será aceitar os desafios que surgem em nossas vidas nos momentos deficitários. O que mais nos incomoda hoje, passados alguns meses ou anos, perceberemos que estes acontecimentos terão sido na maioria das vezes a melhor coisa que poderia ter se passado em nossas vidas. Tudo passa, tudo se renova, tudo é aprendizado, tudo nos transforma, tudo se transmuta para o melhor, como numa espiral ascendente. Podemos até aproveitar, como exemplos, alguns casos de pessoas que passaram por algumas dificuldades em determinadas áreas que estamos analisando. No amor, o José se separou da Maria e aquilo foi uma verdadeira loucura, brigas infindáveis, a Maria estava traindo-o com o Pedro, e isso já fazia anos e ele não sabia, e ela fez dele gato e sapato, exigindo tudo que ele podia e não podia. O José sofreu muito, não se conformava com a separação, não conseguia imaginar que ele poderia viver sem a Maria. Não entendia por que ela tinha feito isso com ele, não dava para entender o que estava acontecendo e veio a depressão, a angústia, pensava até em se matar, não achava saída. Num determinado dia um amigo convidou-o para ir numa festa e ele aceitou. Chegando lá, logo na entrada encontrou uma moça linda, maravilhosa que se chamava Joana e começaram a conversar e ela começou a contar o que o seu marido tinha feito com ela, a tinha traído com outra mulher, que por sinal era sua maior amiga, e ela não compreendia o porquê daquilo tudo, e como ficariam os filhos, e o papo foi rolando e ambos foram conversando e se afinando aos poucos. Numa determinada hora, o José pediu-a em namoro e ela, pega de surpresa, sem que tivesse nenhuma reação, aceitou de imediato o compromisso. O José e a Joana estão casados há quase 10 anos e são considerados almas gêmeas e nunca mais se separaram. Desde então vivem felizes e descobriram que os acontecimentos passados foram a melhor coisa que poderia ter acontecido para ambos.
A Maria, assim como Pedro, estão sós há quase 8 anos, pois descobriram que a relação deles foi somente uma aventura passageira e que eles não nasceram para ficarem juntos, pois não havia sequer compatibilidade de almas, sendo quase tudo somente físico e material. Na saúde, Fernando trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana e não tinha tempo sequer para dar atenção à sua esposa e filhos, vivia somente para o trabalho e nada mais. Tinha uma vida extremamente agitada, viajava sem parar, e quando não estava trabalhando, gostava de sair com os amigos para ir a festas, barzinhos, tomar umas cervejas e chegava sempre tarde em casa. Os filhos foram crescendo, a esposa acabou colocada de lado, ele acreditava ter o direito de curtir a vida e a família poderia sempre esperar e não dava valor à família e não tinha tempo de estar com os filhos, de vê-los crescerem, pois achava que isso era responsabilidade de sua esposa e assim continuava a toda, trabalho, amigos, viagens. Num determinado dia, quando foi levantar-se da cama para ir ao trabalho, sentiu uma ligeira tontura, mas não deu muita bola para esta desagradável sensação. E foi à luta, como dizia sempre, a cada dia tenho que matar um leão. No trabalho sentiu outra vez a tontura e de repente sofreu um desmaio. Foi socorrido num hospital próximo. Quando recobrou os sentidos, o médico já havia feito todos os exames de rotina e para seu espanto e desespero veio o diagnóstico, câncer. O mundo acabou para mim, dizia Fernando, e nunca imaginava que isso poderia ocorrer comigo. Isso só acontece com os outros, mas por que comigo? Tenho só mais alguns meses de vida. O que vou fazer agora? Como vou trabalhar? Como vou viver? Vou morrer. E agora? De repente vejo como que uma visão e todo um filme passou em sua frente, então pensou: se conseguir sair dessa vou mudar totalmente a minha vida, vou dar maior valor à minha esposa, vou acompanhar o crescimento dos meus filhos, vou acompanhar os seus estudos. Quando ele voltou a si viu que ao lado da cama estavam os seus filhos e a esposa chorando e orando para que ele vivesse e pudesse voltar para casa. De repente percebeu: meu Deus, cadê os meus amigos? Cadê os meus companheiros de trabalho? Cadê os meus amigos das cervejadas? Cadê os meus amigos de viagem? Só a minha amada esposa e os meus filhos estavam lá, mais ninguém. Passaram-se 10 anos, encontrou a cura para sua doença, vendeu tudo o que tinha conseguido em todos os anos de tanto trabalho, comprou uma chácara perto de São Paulo, desfrutando e aprendendo com a natureza, passou a trabalhar 8 horas por dia num negócio lucrativo e sem estresse e vive o restante do tempo se dedicando à família, à esposa, cuidando da sua linda casa. Todos os seus filhos estão formados e casados e ele curte os seus netos e vive muito feliz. Teve que morrer e renascer em vida para poder encontrar a felicidade. No dinheiro, Ricardo trabalhava há 20 anos na empresa da família e procurava desempenhar o melhor de si para que a empresa fosse para frente e trabalhava muito, sempre dando novas ideias, desenvolvendo novos projetos. A empresa vendia para todo o Brasil e ainda exportava para muitos países e tudo ia relativamente bem. Num determinado dia o seu pai, fundador e dono da empresa, foi acometido de uma grave doença e veio a falecer algumas semanas depois. Aí começou a grande transformação do Ricardo, assumiu todos os negócios da empresa, passou a trabalhar dia e noite, começou a aumentar a produção para vender mais e mais, queria de todas as formas ganhar mais dinheiro, queria aumentar em um só ano o que a empresa levará 30 para construir, queria ter mais poder, a ganância, a sede de poder tomaram o lugar do que poderia ser uma forma prazerosa de tocar uma empresa sólida e dar emprego a muitas pessoas, mas não, e não bastava só possuir aquilo e ele queria mais, muito mais, e guiado pelo ego, começou a comprar carros novos, moto importada, apartamento na praia, chácara com piscina, passou a viajar sem parar, a dar churrascos para os amigos 2 vezes por semana e mais, muito mais. Não prestou atenção que a empresa não suportaria todas as despesas extras que ele havia colocado em suas costas. Não percebeu que teria que reinvestir grande parte dos ganhos na própria empresa, senão em pouco tempo ela se tornaria obsoleta tecnologicamente perdendo a competitividade em relação às concorrentes de sua área e em breve estaria fadada à desestruturação, podendo até ir à falência.
Isso nunca passará em sua cabeça, nunca imaginaria que um dia os negócios poderiam sofrer reveses, isso só acontece com os outros, com as empresas dos outros, pela incompetência dos outros. Tinha quase 40 anos e nunca precisou entrar num banco, nunca precisou buscar sequer um talão de cheques, pois o gerente era que os levava até a sua empresa. Para que ir até o banco se os seus gerentes faziam isso por ele? Tinha crédito porque tinha capital e o patrimônio era grande, os imóveis valiam muito e todos ofereciam constantemente mais e mais recursos. Mas o fim chegou, a estrada acabou. Num determinado dia o gerente ligou para que ele fosse até o banco, pois a empresa tinha ultrapassado os limites de crédito e cheques teriam de ser devolvidos, pois não havia mais saldo na conta. Os seus gerentes não conseguiam mais segurar os problemas e ele teria que assumir doravante as consequências de seus atos, mais ninguém. O martírio chegou então em sua vida, sem dinheiro, sem crédito, sem como produzir, sem amigos, iniciou-se o protesto de títulos, as execuções fiscais, penhoras de bens, visitas constantes de fiscais, visitas de oficiais de justiça, folhas de pagamento e impostos atrasados, agiotas cobrando com ameaças de morte, veículos sendo apreendidos por oficias de justiça. Tudo estava hipotecado aos bancos, da chácara, o apartamento na praia, a própria casa, o prédio da empresa, as máquinas todas indo a leilão, não sobrando mais nada. Tudo acabado, tudo posto ao fim num curto prazo de apenas 5 anos, foi quanto durou a festa do Ricardo, a sua cegueira, o descontrole, a sua vaidade, o seu ego, a sua arrogância para com a vida, a sua falta de habilidade, a falta de experiência, as chacotas dos parentes, dos amigos, da sociedade. Passados quase 20 anos, Ricardo, já refeito do golpe que o levou à derrocada daquela época, pôde recomeçar uma nova vida e já mais maduro e experiente, descobriu que ele não precisava de tudo aquilo que uma vez tinha para ser feliz e não precisava ser tão cego, tão arrogante com a vida e com as pessoas à sua volta. Ricardo é hoje dono de uma empresa com mais de 2.000 funcionários, fatura mais de 400 milhões de dólares por ano, exporta os seus produtos para mais de 40 países, possui 2 fazendas com mais de 10.000 cabeças de gado de corte, um iate ancorado numa marina em Ilhabela, onde possui também uma casa com 4 suítes, 2 Mercedes do ano, um helicóptero para viagens curtas e um jatinho para viagens que faz pelo menos 2 vezes por semana para visitar os seus clientes fora do Brasil. Não depende de bancos para financiar a sua produção e não possui nenhuma dívida. Como podemos perceber, tudo na vida é cíclico, tudo na vida é passageiro, tudo na vida é feito de aprendizados, tudo na vida é experimentado, tudo na vida é transmutado, tudo na vida é vivido em épocas devidas, tudo na vida serve para aprendermos a crescer, tudo na vida serve para criar ânimo forte e sermos felizes. Tudo na vida é feito de situações e de momentos superavitários e deficitários e ninguém estará isento e imune de passar por essas experiências, portanto, é chegada a hora de prestarmos mais atenção no que pode estar acontecendo em nossas vidas aqui e agora, porque sempre haverá tempo de tomarmos consciência e melhorar as nossas vidas e sermos felizes. Sejamos felizes. Isso é sempre possível.